vai a história de Teodorico Majestade, proprietário do maior latifúndio da cidade, homem de muito prestígio em toda a sociedade. A gente já não se amarra às técnicas e propostas teóricas desse ou daquele diretor teórico. A gente já conseguiu construir elementos que vão dando para a gente um lastro e que a gente desmonta quase sempre e remonta de novo. É difícil demais abrir mão da estrutura do grupo, sabe? Desse jeito de criar, desse jeito de entender a sua própria história no meio dessa confusão toda, né? Porque você vai se relacionando com a tua contemporaneidade. O que você tem a dizer sobre o momento em que você vive? Essa nova busca, né, para o ressurgimento do teatro é preciso e é necessário, porque só agora, nos últimos tempos, nós estamos tendo um muito pequeno reconhecimento, e as pessoas estão buscando, os governos, né, e os políticos estão, de uma certa maneira, contribuindo de alguma maneira com essas leis de incentivo e tal, e é uma grande mudança no teatro. Ninguém inventa nada, na verdade, as ideias elas existem, elas estão aí soltas, e você pega aqui, uma ideia que eu pego aqui, alguém no Japão pega, ou outro lugar pega, isso é até óbvio dizer isso, né? Mas a gente tem muito isso, que tem já, vocês inventaram isso aí, não, ninguém inventou nada. A ideia vem. Em 1995 é que o Reis, que é um dos fundadores do Teatro Vila Velha, em Salvador, vivia aqui em Ilhéus. Naquele ano, ele resolveu juntar um grupo de artistas. Então a ideia era criar um movimento cultural, alguma coisa que pudesse dialogar com as comunidades. E aí surgiu o Teatro Popular de Ilhéus, numa tentativa de entender como era possível fazer um espetáculo que aliasse as técnicas do teatro épico com algumas manifestações da cultura popular. Era eleição e nós corríamos o risco de ter um prefeito que há pouco tempo havia sido denunciado num escândalo terrível do INSS, como o médico que fez 300 amputações penianas e 1000 denúncias de desvio de verba. Então, nós resolvemos fazer um espetáculo recontando a história desse candidato. Nós embarcamos em fazer um espetáculo a partir do Teatro Invisível de Boal. A história engraçada e singela de Fuscão, o Quase Capão e o Cabo Eleitoral era um espetáculo que acontecia nos pontos de ônibus da cidade, que acontecia em escolas, acontecia na rua. E o grupo chegava e o espetáculo começava, sem anúncio prévio, e as pessoas embarcavam na história sem saberem que era teatro, que é teatro. E isso nos levou a sérios problemas, né? Em alguns lugares funcionava bem, as pessoas conheciam um ou outro ator e diziam, aquilo é teatro. Mas quando não tinha nenhum conhecido, a gente sofria duras penas. Era pedrada, era tentativa de porrada mesmo, e a gente tinha que correr. Nos espetáculos seguintes, nós buscamos cada vez mais deixar claro o teatro, deixar sempre à mostra todos os elementos do espetáculo. Então, em 1996, nós montamos um espetáculo que era o Bonequeiro Vitalino, ou Nada é Impossível aos Olhos do Meu Bom Deus. E esse espetáculo era um alto natalino, encenado nas escadarias da catedral. E além da encenação, para além da encenação,
Équio conseguiu reunir um grupo de pessoas de um bairro daqui da cidade e retomar um terno de Reis. Desde o começo, que o Teatro Popular de Ilhéus tenta, de alguma maneira, estreitar esse diálogo com a comunidade. A direção do grupo era de Équio. E veio a morte dele. Ele morreu em 2001. E nós já tínhamos um espetáculo para estrear, que era a Via Sacra. Então, eu resolvi dirigir o espetáculo. Então, eu me senti ali, naquele momento, diretor do grupo, que eu não queria e que para mim já tinha acabado. Mas aí tem uma pessoa, assim, que é muito importante nisso, que é Valdemar Nobre. Ele disse, cara, vocês vão ter que continuar esse projeto, porque isso é a cidade, as pessoas se movimentam em torno de vocês. E aí estreamos a Via Sacra, e aí a gente assumiu um projeto numa comunidade aqui da cidade, um projeto chamado Conviver, e a partir desse projeto, nós montamos um espetáculo, que era Conviver Canta aos Oprimidos, contando a história da própria comunidade. A senhora é linguaruda. Respeite, seu prefeito. Saiba que tenho dinheiro. Sou rico feito a porra. E não ando solto por aí me esfregando nas cachorras. Que o raio caia do céu. Postamente como a zorra. Tu mesmo que anda em casa de mulher-dama. Quando lá tu chega, é as meninas novas que tu chama. Hoje só temos aqui eu e Romualdo da formação inicial. No decorrer do processo do grupo, foi saindo uns, entrando o outro. E por isso que só da formação só tem eu e Romualdo. Esse caminhar do nosso teatro, né, se alimentando da manifestação popular, nunca perdeu o foco, tomando como base o teatro épico também. Nós fomos convidados pela Secretaria de Turismo para fazer um espetáculo em homenagem a Jorge Amado, as histórias de Gabriela e seu Amado. Com esse espetáculo, nós ocupamos toda a rua Jorge Amado e nós tínhamos 100 pessoas no elenco, divididos em várias cenas durante o percurso inteiro. E uma das cenas acontecia aqui nesse espaço, exatamente a cena de traição de Gabriela. E foi nesse dia, nesse período, que nós fomos convidados por Bruno Susmaga para ocupar o espaço. Quando entramos na Casa dos Artistas, né, para utilizar o espaço físico era completamente diferente. Então, o que é que nós fizemos? Mudamos toda a estrutura de palco para estrear Molière, Sganarello, Corno Imaginário. Foi logo após a morte de Équio Reis, então estava todo mundo assim próximo a gente, influenciando para que a gente não desistisse jamais. Não morreu, mas vocês têm que continuar, é preciso. Então começou com Sganarello, Corno Imaginário, depois veio Pega Pra Capar, que contam em Cordel, conta duas histórias. O Fiscal e a Fateira, primeira parte, segunda parte, O Homem que Pintou a Parede e a Mulher Chupou, em Cordel. Eu já vinha tendo um trabalho de pesquisa nessa linha de folguedos através do improviso nordestino, né, de música do cancioneiro popular. Pesquisava muito maracatu, batidas de candomblé, ladainhas do sertão. Teve outros espetáculos que tem essa ligação, mas bebia de outras fontes também, como os fuzis, que a gente foi beber na fonte de música espanhola, como Vida de Galileu, também de Brecht, que a gente fez uma trilha totalmente rock, né, era uma banda de rock ao vivo. Nazareno, sei lá como vou classificar aquela música para lá de contemporânea, porque eram instrumentos que eu mesmo criei, eram instrumentos que compunham um cenário também. Foi traído Nazareno sobre o teto do teu lar. Também traída foi Maria, atraiçoada pela miséria, que faz doer no estômago com uma fome etérea. De fome morremos, padecemos todo dia. Morreu o pequenino de Nazareno e Maria. Comecei a me apegar muito ao grupo que eu estava trabalhando, que era uma molecada super nova. Eu também era muito novo, devia ter 22 anos na época. E os atores tinham 16, 17, 18. A Patrícia tinha 16 na época. E a gente foi fazer esse primeiro espetáculo, que era uma adaptação do Nossa Cidade, do Thornton Wilder. Ficou tão bacana, assim, que a gente achou que a gente era um grupo, assim. E a gente começou a se chamar de grupo e o trabalho foi continuando, assim. A escola achou por bem que o grupo não deveria mais, assim, ensaiar nas dependências do colégio. E é engraçado porque acho que
toda a comodidade que a gente tinha naquele começo ali, né? Era um aluno, saía da aula, ia para a sala ali para ensaiar. Ela foi rompida, assim, de uma forma brusca para a gente na época. E isso foi um motor propulsor de, como assim, querem que isso acabe? Não, isso não pode acabar de jeito nenhum. E essa coisa meio afirmadora que eu acho que o Armazém tem até hoje, ela foi desencadeada nas situações, assim, e situações bem do começo, assim, sabe? Falou, vamos embora, não é possível ficar mais aqui. Essa ânsia de querer encontrar um lugar e continuar aquilo que estava tão bacana de fazer, eram heróis, né? Hey! Uma vez, eu conheci um maluco que pensava que o fim do mundo havia chegado. Ouviu? Ele era o maestro da banda. Ouviu? A gente tinha uma vontade de criar um espaço alternativo. Assim. A gente alugou um barracão em Londrina, que tinha sido uma rinha de briga de galo, que tinha sido um depósito de cerveja, que tinha sido um lugar de patinação. E a gente criou o primeiro espaço alternativo lá de Londrina. A gente criava os espetáculos de forma muito... reutilizando o espaço, ressignificando o espaço a cada novo espetáculo, assim, formatando ele de um jeito diferente. Isso foi dando para a gente uma experiência deliciosa que a gente nunca abandonou. Londrina era uma cidade mágica na década de 80. Era uma conjunção de fatores que tinha a música do Arrigo Barnabé, que tinha a música do Itamar Assunção, que tinha os poetas que estavam surgindo na época, inclusive o Maurício Arruda Mendonça, que trabalha com a gente, o Rodrigo Garcia Lopes, o Ademir Assunção, Marquinho Losnak, um monte de outra gente, de gente legal pra caramba. E no meio dessa efervescência, o Festival de Londrina se torna internacional e aí a gente começa a receber Kazuo Ono, a gente começa a receber Eugênio Baba, grupos interessantíssimos do Canadá, da Espanha, da Dinamarca, da Alemanha. Assim, a raiz toda nossa do Armazém foi construída ali. Acho que esse jeito nosso de fazer teatro, que mistura muito essas referências, tem a ver com o que Londrina era na época. Por que você toca essa coisa? Hein? Isso não é uma coisa, é um acordeon. Acordeon, seu nome? Pinelli. Acordeon, Pinelli. Pinelli, acordeon. Mas isso aqui é a minha vida. Mas precisa ficar parado o dia inteiro tocando a sua vida? É essa questão da tentativa de construção de uma dramaturgia própria. Isso começa lá no início do grupo, hein? Não eram textos próprios, exatamente próprios nossos, mas eram sempre textos muito mesclados. Então a gente fez, por exemplo, uma versão do Salomé do Oscar Wilde, que se chamava Alabastro, e que era uma grande mistura. A gente usava o esqueleto do Wilde, mas a gente entrava com um monte de outras informações cruzadas, o que dava para o espetáculo um ar interessante, assim, e bem característico e tal. E isso com os espetáculos anteriores também, com Périplo, que era em cima da vida do Oswald de Andrade, a construção do olhar, que era um espetáculo muito a partir dos personagens contidos na obra do Shakespeare, era uma grande mistura, assim, Hamlet, Macbeth, Rei Lear, todos numa história de gangster, era bem interessante, muito divertido. E isso foi moldando uma característica muito inerente a gente, que depois foi se solidificando e levou a gente à criação de textos próprios mesmo, assim. A Ratura o Gato, o eixo narrativo principal era em cima de algumas obras do Michel de Guilderot. É claro que daí tinha uma invenção enorme que a gente fazia, muito inspirado por uma música do Arrigo Barnabé, que é o Clara Crocodilo. Então a gente queria criar aquele anti-herói que ia sendo construído pela mídia e que ia tendo a sua travessia pelo submundo e tal, assim. Uma segunda fase começa um pouco depois. A princípio a gente monta um espetáculo com o Paulo Altran, a Tempestade, que viaja pelo Brasil inteiro e dá pra gente uma possibilidade de abertura de mercado muito grande. Aí tem a chegada do Maurício Arruda Mendonça na companhia, em 1995, que muda muito o eixo da dramaturgia da gente, da construção da dramaturgia. O que eu fazia sozinho antes, que era assinar essa dramaturgia, essas adaptações e tal, eu começo a fazer junto com o Maurício e aí a gente começa a fazer um trabalho muito mais bacana, assim, porque os atores daí têm uma participação muito mais direta e as histórias vão se construindo muito na sala de ensaio. É um segundo momento bem
bem claro na história do grupo, assim, bem nítido. A gente pega o Oswald de Andrade com essa coisa de querer misturar um monte de coisa, e aí a gente vai, caramba, o nosso corpo não está preparado para tudo isso. Vamos tentar vamos fazer aula de circo, vamos fazer aula de acrobacia, vamos fazer perna de pau, vamos tentar armazenar coisas no corpo para dar conta do que a gente mesmo está querendo falar, e parece que está faltando base, assim, e tal, né? Acho que isso é uma coisa muito recorrente no trabalho do grupo. Se liga! Ela tá flertando contigo! O meu príncipe sobe na Estação Paraíso! Londrina, eu acho que abriu muitas possibilidades pra gente. Nesse sentido, foi os contatos que a gente teve. Então, oficinas com o Eugênio Barba, ou com os atores do Eugênio Barba, oficina com um diretor que foi muito importante para a minha formação, que chama Carlos Cueva. Então, acho que a partir dessas oficinas todas que a gente fez, o pessoal fez muita oficina de perna de pau, oficina de acrobacia, a gente foi tentando juntar todas aquelas informações que esses caras que já faziam teatro há muito tempo tinham com relação à criação do ator, e a gente foi construindo um jeito nosso, assim, que é meio isso, é meio Oswald, é meio essa junção de referências, esse caldeirão. E aí a gente tinha atores, esses 6 atores, depois 7, eram pessoas absolutamente disponíveis, assim. Estavam a fim de arriscar tudo, porque estava todo mundo arriscando tudo, largando faculdades, largando tudo, para tentar viver daquilo. Então a gente, corporalmente, era a mesma coisa, eram pessoas que estavam arriscando o tempo todo, assim. E aí eu acho que a gente foi fundamentando um jeito de criar a partir de coisas que a gente chamava como pulsações de personagem, que eram construções corporais do personagem antes da gente ir para as marcações de cena. Mas tem sempre um tempo muito grande na nossa pesquisa onde os atores ficam só no corpo, assim, ficam construindo o personagem só a partir do que a gente chama de pulsações, como se fosse um eletrocardiograma do personagem, a partir do corpo e das sensações que o ator guarda do que aquele personagem vive durante a história. Então, acho que essa criação corporal foi uma base muito sólida, por exemplo, para as minhas encenações. A gente se formou em Londrina, de 87 até 98 a gente teve Londrina como sede, e no começo de 98 a gente resolveu vir para o Rio de Janeiro. Um pouco tempo depois a gente monta o Alice Através do Espelho. Foi avassalador o Alice. Assim. O que o Alice causou na época foi uma coisa muito avassaladora, na gente pra caramba e no público. E o Alice, ele conseguia conversar com públicos muito diferentes nas suas camadas. Então ele dialogava em camadas muito diversas, assim. Isso foi bacana demais de ver, de perceber que você não precisa aliviar para que a comunicação se estabeleça, que você pode trabalhar em camadas e estabelecer a comunicação a partir dessas camadas diferenciadas. Quem agora na cama? Calma, dorme. Uma gata pura e simples. Mas que mimo de doçucar. E sua Mimi tem um nome? Sim, has de ouvi-lo assim por toda a noveleta. Ela se chama Alice. Seu nome próprio diz, é sedutora. Bagaceira surgiu em 2000, né? Nós somos frutos de um festival de esquetes aqui de Fortaleza, e durante os 3 primeiros anos a gente foi trabalhar só com cenas curtas, né? Eu escrevendo, Yuri escrevendo, e logo depois o Rafael Martins. Então o nosso trabalho começou com cenas curtas, experimentando sempre com esquetes. Essas coisas que... Isso deu logo o caráter experimental do grupo, que permeia até hoje. Né? E deu também um pouco do... Eu acho que a gente é até hoje influenciado pela estética da cena curta, do impacto visual, dessa dramaturgia que se faz... Não exatamente assim, exatamente o processo colaborativo, mas uma dramaturgia que não se resolve exatamente numa trama muito complexa, e sim numa experiência cênica, visual e no impacto, né, do acontecimento, que tem muito a ver com a performance, que tem muito a ver com a linguagem curta e com a influência das artes plásticas também. O Yuri, naturalmente, ele é artista plástico, ele desenha, ele tem uma visão diferenciada da imagem. Então, eu acho que a gente absorveu isso nesses 12 anos. E a coisa da criação colaborativa, durante o processo, isso tem se dado de maneira cada vez mais aprofundada no grupo. E eu queria continuar essa
essa coisa do desenho, essa pesquisa do desenho, mas meio que aliar o teatro, né? Então vieram as possibilidades desse desenho, de como fazer esse desenho na cena, né? Esse desenho do corpo dos atores. E daí a gente começou a criar mais, aumentar o repertório de sketches, até vir a ideia do primeiro espetáculo com maior duração, né? Nosso longa, que o Rafael escreveu o texto, que é o Lesados. Como é que vai a vida? Lindo! E a sua? Sei lá, já deve estar voltando! O Yuri, ele sempre traz essa referência estética pra gente, e aí a gente vai tentando não trabalhar em cima de uma caricatura do desenho, assim, de um estereótipo do desenho, mas sim humanizar isso. E isso foi se aprofundando devido também à maturidade enquanto artistas mesmo, né? Que em cada processo a gente foi buscando vias diferentes, né? E trabalhar também com o corpo, entender o corpo de cada um. A cada trabalho é um desafio novo, né? Assim, nessa estética. O Realejo, por exemplo, amigos nossos que são de grupos de teatro de bonecos, que pesquisam, né, assim, o histórico do teatro de bonecos, falam que nunca tinham visto uma manipulação parecida, onde a cabeça é do ator, as mãos é do ator, e tem um corpo de um boneco ao longo do corpo que para no joelho do ator. Então, assim, como desenvolver essa manipulação é um desafio para o ator, para esse corpo se moldar a essa estética. A priori é bem difícil, né? No começo a gente discute muito e tem essa relação de cumplicidade com o diretor, né? Assim, o Yuri fala o que ele imagina, a gente vai propondo coisas na sala de ensaio, né, para essa manipulação, para dar vida a esse boneco. E alguém traz um exercício, mostra, e esse boneco vai ganhando vida, e a gente vai trabalhando meio que colaborativamente nessa composição. Quando vai para a parte prática do corpo do ator, a gente meio que experimenta em cima de algumas proposições, né? No caso do Lesados, por exemplo, a gente trabalhou em cima de repetição, de aceleração, né? e estático também. Como é que a gente pode fazer uma câmera lenta, sei lá, brincar com essa coisa da câmera lenta do lento e partir para essa aceleração. Então nós mesmos desenvolvemos durante a demanda da montagem exercícios que são na hora, que surgem na hora, ao calor da disposição de todo mundo, do cansaço, de como todo mundo está, né? Então são improvisos, são coisas que a gente faz na hora. Eu queria trabalhar nesse outro espetáculo, que seria o Realejo, algo que deformasse mesmo o corpo do ator, mas como deformar esse corpo, né? Como fazer isso? Então veio essa ideia de juntar alguma coisa ao corpo que não fosse um figurino simplesmente, mas que desse um híbrido, né? Fosse uma coisa meio híbrida de ator com outra coisa, que por acaso é o boneco. Então o Rafael, por coincidência, apresentou o texto, o Realejo, e depois que nós fizemos a leitura, eu tive sei lá, o insight de dizer, vamos tentar contar essa história com essa estética desse boneco, né, que está surgindo aí, que vê qual é. E como nós gostamos de buscar, de ir pelo caminho das pedras, vamos então descobrir na sala como é que nós vamos dar conta desse corpo, desse bonequinho. Então começou com manipulação dos atores uns com os outros, né, manipulando o próprio corpo, descobrindo essa articulação. E um elemento que foi legal, que nós buscamos dentro do processo do espetáculo, do Realejo, no caso, né, trabalhando com a coisa da suspensão, foi a Sâmia, que ela tem a formação em balé clássico, né, e foi bem legal ela trazer elementos do balé clássico para esse movimento, né, para essa forma de manipulação com esse bonequinho, né, que utiliza do rosto do ator, da máscara do ator, das mãos, né, e o restante tem que trabalhar a respiração, tem que trabalhar tudo, esse andar, esse caminhar, que tem que ser em função da perninha do boneco. E foi legal esse trabalho dela, que ela trouxe pro Realejo com o balé clássico, né. Nunca mais ele vai amar outra figura, Olha, por acaso o macho que tu gosta, a mulher chifrou ele, foi?
Tu é muito otária, cara. Tu viaja muito, maluca. Esse negócio de amor existe não, perturbado. Isso aí é invenção da televisão pegando as bestas que nem tu. Hello! Lady Love é um texto que não é nosso, é da Suzy Hélida. Os personagens são 3 meninas de rua. Fizemos uma leitura dentro do grupo com 3 atrizes do grupo, né? E naquele momento a gente não gostou muito não, daquela leitura. Mas aí o Yuri viu possibilidades e resolveu transformar aquelas meninas, botar atores representando aquelas meninas, né? Foi acho que a primeira vez que o Yuri compartilhou uma direção, que a direção é dele e da Suzy, que era a autora, até porque o Yuri está no elenco do espetáculo. Então é um espetáculo que nos vem dado muitas alegrias, porque ele centraliza muito no trabalho do ator e da palavra. É muito cru, é uma encenação crua, né? O que sai da boca dos atores, eles com pouquíssimos recursos, eles fazem a plateia criar aquelas imagens, compartilhar aquelas imagens que tem no texto. Eu vou embora, nega véia fedorenta, estude rerbando nessa cara, tu não fala mais nem comigo, caranguejo! Vai embora, vai, carniça, vai, fuleiragem, vai, pique tu pode, a moçada, vai embora, porra! Tá de igual feia, vai tira o barruã. Tá pensando o quê, uma bicha real dessa? Tá pensando que eu tenho sorte da Nery, é? Da Nery sim, eu acredito. Eu acredito porque eu vi. Por que o nome Bigorna? Porque o logotipo do Teatro Oficina era Bigorna. Eu fui para São Paulo e fui fazer, já tinha Pequenos Burgueses, do Zé Celso. Tinha um cartaz dele, de Pequenos Burgueses, e o nome Curso de Teatro de Eugênio Kuznet. Pronto, eu fui fazer esse curso. Eu saio de São Paulo e venho para Paraíba em 1965. Já estava naquela badalação da Navalha da Carne. E aí a gente tentou aqui, através da SBAT, e nós conseguimos da SBAT daqui o direito, né? Comecei a montar a Navalha na Carne, mas aí tinha que ter um grupo, tinha que ter CNPJ, tinha que ter essas coisas todas. Jurandir Moura e Carlos Antônio Aranha. Aí juntamos os 3 e criamos o Grupo Bigorna. A data é agosto de 1968. E aí nós montamos com esse espetáculo, a Navalha. Eu nunca tive essa preocupação com o grupo, porque até eu acho que era uma coisa muito da época, né? Não tínhamos essa ligação, essa preocupação com o grupo. Era muito o diretor, né? Aquela figura do diretor. Em 1998, eu montei um texto de Braulio Tavares, chamado 15 anos depois. E a atriz, na terceira ou quarta apresentação, teve que sair, e aí eu convidei Fá para ela entrar. Pronto, aí nós remontamos esse espetáculo, viajamos muito com o espetáculo, 15 anos depois. E aí Fabiola foi a pessoa que começou a agregar, a trazer o grupo, que é uma outra geração, que é um outro momento. Eu vinha de outra realidade, de outro momento do teatro, né? Um momento onde as pessoas se juntavam para fazer grupo mesmo, para pesquisar, para trilhar o mesmo caminho. O caminho diverso. Quando Fernando me chama, a princípio era apenas para fazer uma substituição de uma atriz. Eu comecei a provocar para outras montagens, e aí nós fomos convidando outros atores que foram se incorporando, e sempre nessa tentativa de segurar o ator, de proporcionar aquele ambiente de discussão de teatro, de ir mais a fundo nas questões estéticas, nas questões de gestão de grupo. Lá estava eu no outra esparrela. Um sujeito tocando flauta no meio da rua e o urubu idiota dançando em cima de uma lata. Mas foi só até aí que eu cheguei com a minha consciência. Porque até então, eu não sabia era nada que acontecia na minha vida.
Eu passei muito tempo aqui em João Pessoa, só, como eu dizia, respirando meu próprio ar. Vi que eu estava precisando de fazer alguma coisa para mudar. E fui para São Paulo com essa intenção de realmente me estruturar com objetivos de entrar num teatro contemporâneo. Em 1990, eu fui para a USP, eu tive contato com o Laba, o Rudolf Laba, que eu não conhecia. Até hoje eu ainda sou apegado às ações básicas. E fui gradativamente entrando em contato com todo aquele processo do Barba, toda a coisa do Grotowski, e bebi um pouco, pelo menos nas produções do Antunes, que era assim um marco, né, para mim. Eu comecei a gostar das coisas do Thomas, do Gerald Thomas. Quando eu volto para João Pessoa, depois de terminar, a primeira montagem que eu fiz foi um texto sobre uma pessoa daqui da Paraíba, o que seria Curicaca, que foi a primeira montagem. Ela tinha os ares da ópera seca. Hoje eu tenho um segmento como trabalho de desenvolvimento para o teatro, para trazer os atores. Eu hoje trabalho, a minha preocupação básica é respirar e sentir a ação. Pronto, é esse módulo que a gente trabalha. E eu comecei a me envolver muito com o Dario Fo, e eu cheguei a um ponto assim que eu precisava fazer alguma coisa. E aí juntamos um grupo, a Fá já estava no grupo. Eu comecei a roteirizar uma história inicial, que era As Desgraças de uma Família. Pronto, que era um grupo mambembe, que não tinha mais nada para fazer, a não ser rodar chapéu e fazer aquela coisa louca. E ela tocava um bombo, o outro tocava uma sanfona, e o que tocava a sanfona cantava em espanhol, que ele era um argentino. E aí começamos a brincar com essa coisa e fomos desenvolvendo um trabalho, e fizemos um trabalho chamado Morte Infame. E a partir desse momento que nós começamos a tratar da fome, aí outros trabalhos vieram a reboque, mas aí já uma coisa consciente. Como vou ver e fazer, assim, a miséria que existe para o pai e a mãe levar o filho para uma mata e deixar lá, e o filho cair naquela outra e tal. Então, toda essa tragédia de uma peça infantil assim, que ela é interessante, porque nós usamos o João e Maria da plateia, mas só que uma perspectiva diferente. Essa discussão sobre a fome também. E aí, o terceiro espetáculo, Esparrela, que é um urubu. E escrevi uma peça de um homem que sai de uma guerra, encontra uma nova vida, só que a nova vida não é tão fácil, e ele se complica bastante e complica a vida, e termina lá no fim encontrando um urubu e bota o urubu para dançar para poder ganhar algum trocado em cima de uma lata quente. Sem ninguém mandar, já subi na lata, fiquei lá pronto para dançar. Manel foi se sentando quando no meio do povo saltou um crente desse tamanho, com a Bíblia na mão. Aí disse: esse homem é o filho do capeta, aleluia e aleluia. O Bigorna, ele começa realmente a ter forma de grupo a partir de Morte e Fame. A gente tinha um grupo de atores mais afinados com a ideia, e essa ideia de se aprofundar na estética da fome. A ideia é ter um projeto, uma continuidade. O Vou Ver e Fazer é o projeto, sendo Vou Ver e Fazer João e Maria, Vou Ver e Fazer outros contos de fadas, trabalhando essas questões meio ligadas ao riso, ao grotesco, ao quanto é cruel as histórias infantis, e enquanto elas são também simbólicas e cheias de significados e de sentidos. E o Esparrela também tem essa mesma veia de rir da tragédia, de rir da miséria humana, não é da miséria só de fome, de pão, não. Eu puxava a corda e mostrava o caminho, mas ele achava que eu não entendia nada do que estava acontecendo. Todas as montagens do Teatro Popular de Ilhéus, desde a fundação, elas, de alguma forma, elas sempre foram motivadas por alguma relação criada
pela montagem anterior, ou alguma coisa que surgiu no momento e que nós consideramos que é importante falar. E sempre uma montagem vai gerando uma outra montagem. Durante as apresentações dos fuzis da senhora Carrá, que aconteciam aqui, as associações de moradores vinham e aconteciam debates. E um presidente de uma associação de moradores, em específico, em 2006, 2007, escândalos com o prefeito, denúncias de desvio de recurso público, vários problemas. O nosso público perguntava, e aí, vocês não vão falar nada? Vocês não vão dizer nada sobre isso? Tá aí, ó, cada dia um escândalo diferente. Então foi meio que uma cobrança da própria população, de que nós nos posicionássemos diante disso. Então, quase que assim, meio de birra, a gente começou a criar Teodorico Majestade. Então, nós recuamos com o discurso direto e resolvemos jogar com aquilo que parecia mais divertido da figura dele, que é o lado grotesco dele. E foi jogando com isso que a gente retomou o cordel, a literatura de cordel, e aí nós resolvemos escrever o texto todinho em cordel. E a pesquisa de corpo dos atores aconteceu toda a partir das xilogravuras que a gente conseguiu recolher em vários folhetos. Juntamos esse material todo e o trabalho de corpo dos atores aconteceu exatamente a partir daí. A campanha foi tranquila, Teodorico comandou, comprou tudo o que foi voto, pagou caro, mas logrou a vitória lá nas urnas e prefeito se tornou. Surgiu aí o mondrongo. O que é essa corrupção, essa anomalia que dá em todos os políticos, quem detém o poder, essa transformação que há, de fato, nesse ser humano? E daí surgiu o que é? A gente vai fazer os personagens baseados no mondrongo. Essa deformação que se transforma em uma deformação física, para que a plateia enxergue e veja que aquilo não é normal. Foi assim um pontapé inicial para esse estudo, né, dos mondrongos. Sosígenes Costa é criador de um poema épico genial, chamado Yararana. Em Yararana, ele descreve o modo como os nossos mitos e lendas enxergaram o colonizador português. Aquele exato momento em que eles atracaram o navio e desembarcaram na praia. Então, o Rumãozinho, que é um capeta da nossa região, o Rumãozinho conta para o compadre dele, o compadre do Bu, do rio Bu, que é um bagre, ele conta o que viu. Ele diz: compadre do Bu, eu estava na praia, vi uma anta medonha com cara de gente. Uma anta, compadre do Bu. Eu vi um mondrongo. Esse ser deformado nos motivou a construir um processo corporal que permitisse ao público estar diante de um ator deformado. Todas as corrupções, das pequenas corrupções às grandes corrupções, são uma deformidade da nossa sociedade. São mondrongos. Juntando essas coisas, a gente tem o que é uma coisa que a gente chama de técnica de mondrongo. A gente nem sabe se é isso de fato, mas é um processo de deformação do corpo do ator que gera os nossos personagens. Não só no nosso espetáculo, mas também na vida real. O Teodorico saiu da prefeitura, mas no lugar dele entrou um vice. O que é que acontece com o vice? Como é que a gente conta a história desse vice que está aí? E por acaso, mas muito por acaso, revirando as coisas aqui no nosso banco de textos,
chega às minhas mãos uma impressão do inspetor-geral e eu disse, será que eu consigo juntar a história desse prefeito aqui de Gogol com a história do meu prefeito aqui de Ilhéus? Li cada cena e fui transcrevendo e reescrevendo. E trazendo para nossa realidade. E para nossa realidade. E, assim, é muito louco, porque as coisas se encaixavam. As coisas se encaixam muito. Com Teodorico, a pesquisa da gente era quase que exclusiva da literatura do cordel. A gente começou a pensar no cancioneiro bem depois. No inspetor-geral, a pesquisa de montagem do espetáculo já começa com o movimento armorial, que inclui tudo. Inclui pintura, inclui música, inclui tudo. Todas as manifestações culturais. O processo de criação é contínuo. E, de alguma forma, a dramaturgia, ela tem a minha assinatura, o meu modo de escrever, mas essa dramaturgia tem as marcas, os dedos, as mãos, os pés e a cabeça de cada um ator que faz o espetáculo. Que no inspetor-geral, o modo de falar aquilo tudo é o modo deles falarem aquilo tudo. Não é nem o meu modo, nem o modo de Gogol, mas é o de cada ator falar. Não tenha dúvida que a coisa nasce de uma cabeça, que está escrevendo, que está pensando e enxergando o conjunto. Mas em algum momento isso é coletivo, isso é compartilhado e a gente cria tudo. O figurinista, o cenógrafo, o iluminador, todo mundo dialoga com todo mundo. Os Fuzis da Senhora Carrá é um texto aristotélico de Brecht e que nós conseguimos transformá-lo numa peça épica no modelo de Brecht. E esse processo de reconstrução da dramaturgia é, de fato, algo que não acontece comigo que estou escrevendo. Acontece com todo o grupo. É um processo que vem aí se construindo. Vixe Maria, parece que se danou. Não nada, mas o ruim nunca quebrou. Isso mais é mania, isso é coisa de ator. A senhora é uma mulher sem coração. Não está vendo que o homem está com a vela na mão? Onde são os seus sentimentos de cristã? Deus que me perdoe, mas seria bem legal se essa peste morresse, eu fazia um festival. Decretava até um feriado nacional. A gente tinha uma curiosidade de como seria um infantil dentro do que a gente trabalha. E surgiu esse espetáculo que é o Tá Namorando, que o roteiro, meio que é um roteiro de ações físicas, ele não tem uma construção dramatúrgica, né, de diálogos, ele é todo em cenas mudas e tem uma trilha de jazz, né, que dá uma dinâmica no espetáculo. Surgem umas personagens que são desenhadas, umas criancinhas. Utilizamos mais uma vez o recurso do óculos do Lesados, né, que é um desenho inserido no ator. É até uma loucura a gente brincar com isso, porque você tira o que o ator tem de mais, assim, a expressão maior do ator, que é o olho, né? A comunicação. E a gente anula esse olho e depois se joga, se rebola para ver como é que dá conta dessa ausência do olho com o restante do corpo. E uma outra linguagem também que a gente queria muito fazer, experimentar, é o teatro de rua. Vamos para a rua agora ver qual é. Ver como é estar na rua, ver como é fazer teatro de rua, ver que energia é essa que nós vamos buscar para trabalhar na rua. E foi muito bacana, assim, foi assustador e ao mesmo tempo legal. O espetáculo é Porque a gente não é assim ou Porque a gente é assado. Agora eu quero que vocês levantem, que a gente vai fazer aquela corrente de pensamento positivo. Acreditem, não há motivos para dúvidas. Está tudo sob controle. A gente foi para a rua com esse espetáculo. No entanto, a nossa maneira de criar acabou levando para outros caminhos que não tem muito a ver com os outros espetáculos de rua. Então, mais uma vez, a gente se desespera durante o processo e fica angustiado, porque os espetáculos da gente, eles exigem muito
busca de caminho também, né? Essa ideia da gente estar sempre procurando desafio é que deu também uma certa humildade ao grupo, de dizer assim, a artista está o tempo inteiro correndo risco. Quando a gente não estiver mais correndo risco, quando a gente estiver indo pelo caminho que a gente já conhece, a gente está morto artisticamente. Porque a gente não é assim, ele tem um ponto estático, que é a mesa, ele tem uma mesa no meio da cena, a gente faz realmente uma roda, e é um espetáculo que tem uma movimentação toda ao redor dessa mesa. Então não é um espetáculo que vai fazendo uma peregrinação nos espaços, na verdade não, ele prende a plateia, ou não, né? A plateia fica parada dentro daquele centro, aquela mesa de onde surgem as cenas, de onde surgem todas as ações dos personagens, né? O processo de criação do espetáculo incerto, eu acho que também foi um outro divisor de águas dentro do Bagaceira. Por quê? O Rafael Martins veio com a questão, qual o assunto que mais te interessa? Na verdade, foi a palavra motriz. Então, ele entrevistou cada um dos 10 integrantes para saber o que é que você espera de teatro, suas perspectivas de vida dentro dessa área, dentro do grupo, o que é que você quer enquanto artista, que visão é essa. E o processo do espetáculo não tinha como não refletir essas crises internas e pessoais dentro do grupo. Eu acho que foi a primeira vez, de fato, que a gente experimentou esse processo de criação junto com o dramaturgo em cena, porque todas as experiências, todas as sensações, todas as criações de cena foram experimentadas na sala de ensaio e colocadas num papel. E o Yuri, como diretor, ele orquestrava, editava os atores, dialogando com o dramaturgo. O que é que está acontecendo aqui? Trânsito de ideias. Cada um faz sua parte. Qual é a minha parte? Sei lá. Resolva-se consigo mesmo. Mas é que eu não consigo mesmo. Aprenda a se dirigir. Pegue carona na ideia de alguém. De quem? Chega! Chega de dúvidas. A minha proposta com o Incerto, então, foi desanestesiar. Tanto é que a gente começou com uma sequência de entrevistas, assim, entrevistas longas mesmo, e que não dividiam muito quem você é como pessoa e como artista. Era muito o que é que você lê, o que é que você viveu, o que é que você está passando, o que é que você espera do teatro, como é que você está no grupo no momento, como é isso, a arte para você nesse momento, e várias outras coisas mais, o que é que você passou ultimamente. Porque eu acho que tudo que a gente vive é material artístico, né? Então, o Incerto acabou sendo o espetáculo mais doloroso, o processo mais doloroso do grupo. E eu acho que um divisor de águas mesmo, como nessa ligação entre arte e a vida. Seguinte, ó, vamos lá. Tem momentos que certo ou incerto, o teatro tem que acontecer. Vamos lá tentar pra teatro, vamos lá. Eu acho que vai ser agora. Vamos lá. Caminho de Casa é um espetáculo bem importante para a gente, porque é um momento onde o armazém estava com uma certa fragilidade, ou seja, dois atores resolvem sair para fazer coisas diferentes. Um vai para São Paulo, outro vai para o Nordeste, e a gente ficou meio fragilizado, assim. Acho que a gente se propõe a tentar fazer uma pesquisa sobre como é que a fé age no homem contemporâneo. A gente tenta falar sobre intolerância religiosa, a gente tenta falar sobre intolerância nas relações e tal, assim, e consegue, a partir de um estudo muito bacana que foi feito durante os ensaios, fazer perguntas muito interessantes. Eu acho que era um espetáculo que não tinha respostas, mas que perguntava muito bem. A gente criava 3 histórias muito diferentes, mas essas histórias iam se ligando e você percebia que todos os acontecimentos estavam realmente dependentes um do outro, assim. E depois a gente volta com essa estrutura ainda no Inveja dos Anjos. Só que no Inveja dos Anjos eu acho que é uma saudade de Londrina que bate na gente muito grande, e a gente vai falar lá das nossas relações com a nossa formação cultural, com a nossa formação de cidade, a gente vai falar sobre as nossas lembranças, claro que todas elas muito diluídas e fantasiadas e tal, mas a gente parte disso para construir o mundo do Inveja dos Anjos. Moço, você é o capitão do navio! O quê? Aqui não é um lindo oceano e o senhor não é o capitão do navio? Não sei, talvez eu seja. Ainda não tinha pensado nisso. É que eu estou perdida no meio de um mar muito perigoso. Um monte de tubarões e polvos gigantes já me atacaram.
Toda Nudez também é um bom divisor de águas. E aí a gente foi vendo outras peças todas e montando exercícios. A gente escolhia cenas que a gente achava bacana de cada um dessas peças e apresentava uns para os outros, assim, tal. E aí, quando a gente entra no Toda Nudez, eu não sei, parece que o Nelson Rodrigues era meu amigo, íntimo já, sabe? Todos os atores fizeram todos os personagens, então eu faço a Geni no Toda Nudez, mas assim, homens fizeram o Geni, eu fiz Herculano, fiz Patrício, e eu acho que um pouquinho de cada um de nós ficou no resultado final da Geni, do Herculano, do Patrício. Isso é muito trabalho de grupo, né? Eu tinha uma fixação muito grande pela peça. Eu fui estudando ela durante os anos e aí chegou o momento em que eu achava que eu tinha o elenco adequado para fazer. Só que eu sabia que eu precisava reconstruir aquele universo, assim, tal, mas ele estava reconstruído na minha cabeça. Ele estava reconstruído. Para mim, a história toda se passava nas gavetas da memória do Herculano, assim. O cenário me veio com clareza, assim, que eu ia trabalhar como se os personagens estivessem entrando, saindo ou entrando com muita rapidez nessa cabeça dele, que tem que reconstruir essa história que já acabou, né? E aí eu fiz esse cenário onde tudo era muito... Era como se os personagens fossem cuspidos para dentro da cena ou para fora da cena. Pensou que eu fosse teu reflexo, não pensou? O que você tá fazendo com as minhas roupas? Eu tô parecida com você, não tô? Tá, mais parecida comigo do que eu mesmo. Verdade? Você sabia que toda pessoa tem um outro eu? Um duplo. Uma espécie de gêmeo que segue a gente a vida inteira. Só que ele é o contrário do que a gente é. Se eu sou bom, meu duplo é mau. Tira essa roupa. Você é mau, eu sei. Mas eu sou sua parte boa. Antes dessa coisa toda começar, é resultado de uma crise criativa. Uma grande crise criativa no grupo, em mim. Um momento em que eu tinha passado dos 40, os atores do grupo todos se aproximando dos 40. Era uma crise, assim, uma crise criativa, uma crise com o ofício. O espetáculo foi isso. Eu queria que as potências que acompanharam a gente na nossa trajetória estivessem próximas da gente. Eu queria que a Ratoeira e o Gato estivessem próximos. Então, tem um momento em que 2 atores vão interpretar uma cena e eles interpretam um texto do Guilherme. Eu queria que a potência do Toda Nudez estivesse. Então, eu dei um jeito de enfiar no cenário 2 portas giratórias que iam servir para determinados momentos. Eu queria que essas potências que acompanharam a gente durante a nossa história, elas estivessem ali. A gente precisava se reaproximar de um monte de valores, se reaproximar de um monte de momentos, de potências fundamentais, assim. A gente viajou com esse espetáculo pelo Brasil inteiro foi surpreendente como ele conseguia se comunicar, sabe? Quando acabava o espetáculo, você via aquelas pessoas numa empolgação por aquela história tão difícil, tão dolorosa, tão desconstruída, e você via que aquilo comunicava, que as pessoas se aproximavam daquele universo, que elas se reconheciam. Tudo que surge é perfeito, brilha por um breve instante. O tempo que foge do teu peito vai retornar por um breve instante. E neste qual humano regem estrelas distantes.